os convido a estar abrindo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 13 a 17, é a nossa meditação como texto, e vamos aplicar todo o capítulo 2. Então vamos estar lendo inicialmente 2 Tessalonicenses 2, verso 13 a 17, e depois o restante do capítulo será tratado na nossa exposição. Primeiro de forma expositiva e depois doutrinária. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que o também vos chamou mediante o Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que o Senhor nos abençoe a tua palavra lida. A epístola de Tessalonicenses, titulada como segunda carta, é uma resposta aos questionamentos da primeira carta de Tessalonicenses. Eles aqui estão no primeiro século, e essas igrejas já estavam atribuladas, atormentadas pelas perseguições que haviam sobre os cristãos. Mas mesmo assim, muitos cristãos já estavam desanimando na sua fé, já estavam achando demorada a volta de Cristo, já achavam que Jesus não ia voltar mais e estavam se enfraquecendo. Então, Paulo, escrevendo a essa igreja, ele começa a trazer à tona, ele começa a mostrar os valores que são os pilares da nossa fé. A volta do Senhor Jesus Cristo, crer no Evangelho e crer na volta de Cristo. É isso que nos distingue de outras denominações, que nos distingue de outras doutrinas espalhadas pelo mundo, que negam a volta de Jesus Cristo, que nega que Ele é o Salvador do mundo. E por isso que o cristão ele tem que estar sempre firme na sua fé. Ela pode se enfraquecer, ela pode às vezes ficar abalada, atemorizada, mas nós não podemos perder a esperança. E essa carta ela tem aqui o título, Ações de Graça e a Exortação. Eu tenho que dar ações de graça por ser salvo, por ser escolhido, por ser redimido, mas eu tenho o meu papel no processo da salvação, que é me santificar, que é buscar a retidão sempre. E muitas vezes nos deixamos se levar pelas coisas deste mundo e não corrigimos os nossos erros, as nossas falhas, e achamos que Deus vai resolver tudo sem eu não tomar nenhuma parte disso. Voltando para o capítulo 2, verso 1, eu os convido a estar acompanhando aí na sua Bíblia. E você, meu irmão, também na sua casa, pode estar acompanhando esse texto. É um estudo doutrinário, vamos ter muita leitura da palavra de Deus. Ele começa dizendo assim: irmãos, no que diz a respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo dessa carta. Ele faz uma saudação inicial, ele dá ações de graça pela vida daquela igreja, fala que eles sofrerão, que eles serão arguídos da sua fé, mas ele começa dizendo sim: e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos, a que não vos demoveis de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Suponho que tenha chegado o dia do Senhor. Nós já estamos aproximadamente mais de 2000 anos dessa carta. E a volta de Cristo já era ansiada por aquelas pessoas.
e já achavam demorada. No primeiro século, essa igreja foi afligida e ela foi dispersa, que é conhecida como a diáspora dos judeus, que ele sai de Jerusalém e vai para toda a Ásia, fugindo da perseguição. Jerusalém foi destruída no ano 70, então ele já não tinha mais templo para adorar, então eles vão adorando de casa em casa, de cidade em cidade, e essas já é as igrejas constituídas por Paulo e os demais apóstolos. Seguindo o texto do capítulo 2, ele diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A apostasia, o que é isso? É negar a fé, deixar de crer. É um famoso título que tem surgido no meio dos cristãos, os desengrejados. Aquelas pessoas que, não preciso de Deus, eu não preciso de um templo, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, eu fico aqui com a minha internet, com o meu YouTube, com a minha palavra, e eu não preciso seguir lei de homens. Eu vou seguir aquilo que eu creio. E muitas vezes vai se esfriando, vai deixando de ver, vai negando a salvação, vai negando a fé, vai negando a comunhão dos santos. Isso se chama apostasia, a ponto de negar tudo o que é de fé de Deus. Ateu é aquele que não crê em Deus. Apóstata é aquele que abandona o Evangelho. Uma vez conhecido o Evangelho, ele deixa de crer. Ele aposta da fé, ele nega que isso é mais crença em Deus. E é isso que está acontecendo em muitas igrejas, em muita região. Alguns teólogos achavam que daqui 50 anos o Evangelho ia se esfriar no Brasil. Mas isso já é realidade. Muitas igrejas, muitos templos se encontram vazios, porque as pessoas estão apostando da sua fé, estão deixando de crer nesse Evangelho. Mas isso é levantado por um falso ensino, por pessoas que se dizem conhecer o Evangelho, mas tem um caráter iníquo, tem um caráter pecaminoso. E ele diz assim: não vos recordeis de qual ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é a igreja. É a igreja que detém que o império das trevas se levante, porque ela continua pregando, ela continua ensinando, ela continua mostrando que existe o mal, que existe o pecado e que existe a volta também de Cristo. Muitas pessoas pregam só contra o pecado, mas não pregam a volta de Cristo. Muitas pessoas pregam a vida eterna, mas esquecem de pregar que existe condenação também eterna. Porque aqueles que se apostarem da sua fé estarão condenados eternamente. Para a nossa natureza, viver 50 anos, 70 anos, 80 anos, parece ser enfado, parece ser cansaço. Nós estamos falando de eternidade. Não é 1000 anos, são milhares, é incontáveis, é eterno, não há como contar. E as pessoas às vezes pensam que isso será passageiro, mas a condenação também será eterna, porque ele diz assim: então será o fato revelado iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Nós não podemos ficar atemorizados. Às vezes um cataclisma, uma peste, ficamos com medo. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com o sopro, destruirá o inimigo, destruirá o nosso inimigo das nossas almas. E às vezes ficamos enfraquecidos, desmotivados, angustiados, atribulados com pequenas coisas que nos acontecem. Talvez você, meu irmão, não teve oportunidade de visitar alguém que está
a dias ou a horas de partir desse mundo. Aqueles que têm convicção da sua fé, eles anseiam partir desse mundo. Eles não querem ficar aqui. Mas muitas pessoas que não têm certeza da salvação, eles querem a cura, eles querem um milagre, eles querem só ficar aqui neste mundo e têm medo de morrer, porque sabem que a condenação será eterna. É isso que tem que arder os nossos corações, irmãos. Não é ficar com medo, mas ficar alegre, que a volta do Senhor cada dia está mais próxima. E é necessário que essas coisas aconteçam, para que a volta de Cristo seja estabelecida. E ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, não é ainda o Satanás. A astúcia de Satanás fará aparecer o anticristo, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça, os que perecem porque não acolheram o amor da verdade para ser salvos. Quantas vezes nós pregamos a palavra do Senhor para algumas pessoas e elas negam essa verdade, elas rejeitam, elas zombam, elas dão descrédito. Você ainda crê nisso? Você ainda espera Jesus Cristo? Mas Satanás se levantará o anticristo, e esse a atormentará, mas o Salvador vai destruí-lo, vai aniquilá-lo. E ele diz assim no verso 11: e por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Muitas pessoas creem nesse evangelho falso. Muitas pessoas crerão no anticristo, porque ele fará prodígios e milagres. E ele é enganoso, ele é astuto, ele conhece o que passa no seu coração, ele conhece aquilo que te dá desejo, aquilo que te dá vontade, e vai te seduzir e te atrair. Mas se você não estiver apegado à palavra da verdade, se você não estiver prosseguindo para o alvo, para a coroa que não você vai conquistar, mas que já está conquistada por Cristo, você vai ter triunfo. Porque ele conclui no verso 12, a fim de serem julgados todos os quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitarão com a injustiça. É o que nós vemos na nossa mídia, nós vemos nos nossos jornais, a iniquidade sendo propagada, sendo impelida, mostrada de forma que as pessoas tenham prazer nisso. Temos o nosso carnaval, temos as festas das nossas cidades, tem a vida noturna que as pessoas usufruem desses pecados, e isso é ventilado nos quatro ventos, e as pessoas se deleitam nisso, na injustiça, na maldade, na pecaminosidade, mostrando seus corpos nus, mostrando seus pecados e divulgando de forma veemente, porque eles têm prazer nisso. Mas a nossa prazer está na palavra do Senhor. Por isso que vem o verso 13, diz assim: entretanto, vocês, povo de Tessalônica, cristãos do século 2000, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor Jesus Cristo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, pelo Espírito e verdade. Nós não fomos escolhidos para serem iníquos, para ser pecadores, para serem excluídos da fé. Você foi escolhido para ser salvo, para ser santo, para ser irrepreensível, para viver nessa doutrina. O chamado, quando nós estudamos, nossos 2 alunos aqui de catecúmenos, já estamos há 4 aulas, nessa aula que estamos dando aqui hoje, em 40 minutos talvez, que é a doutrina da salvação. Ela começa pelo chamado da palavra, a qual eu leio a palavra de Deus, ou pela exposição dela, eu sou convertido pelo Espírito Santo. Há um processo de regeneração, a qual nós somos mudados todo o nosso caráter, toda a nossa personalidade, linguajar, a forma de falar, a forma de viver, de se vestir.
Isso é um processo do Espírito Santo. O único processo do homem nisso é arrepender. É ele deixar tudo o que ele fazia de errado e ter uma vida santa. E o Espírito Santo nos adota como filho, porque o Espírito Santo, nosso Deus, na sua eternidade, olhou para a nossa vida, para todos os nossos pecados, para todos os nossos erros, e nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de eu adentrar a essa igreja, antes de eu nascer numa família cristã ou não, o Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou para o santo evangelho. É isso que temos que dar graça, que Deus não me chamou para pecar e depois vir para o mundo, para a igreja. E Ele diz isso por uma ação soberana de Deus na nossa vida, porque nenhum homem pode buscar a Deus, porque todos somos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5. Inimigo é aquele que degladeia, é aquele que vai contra. É isso que esse mundo está fazendo. Mas o Evangelho da Graça, ele é muito mais que isso. Porque ele diz no verso 14, porque também vos chamou mediante o Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É a glorificação, meu irmão. É só lá no céu que você vai ser glorificado. É lá só que será exaltado. Você poderá se assentar nas mansões celestiais, junto com todos os heróis da fé registrados no livro de Hebreus. Porque eles não negaram esse evangelho. Olhamos para o povo que saiu do Egito. Aproximadamente 2 milhões de pessoas devagaram por 40 anos. Mas só a família de Josué e Caleb se mantiveram em fé, confiando nas promessas de Moisés e Arão, e se adentraram em Jericó. Olha os reis de Israel, quantos que foram chamados, ungidos pelos profetas, para levar Israel à adoração ao Senhor, mas se apostaram das suas fé. E se você olhar o livro de Crônicas e Reis, você vai ver, e eram mal todos os seus dias. E alguns ainda falam, foi pior que seu pai. Pensa o seu registro da sua biografia como rei de Israel, e fez o que era mal perante o seu Deus. E todos os seus dias foram maus. E levantou ídolos, e levantou altares, e profanou o templo do Senhor, matando seus próprios filhos no altar que era consagrado para adorar a Deus. Faça uma reflexão na sua vida, se você não tem que dar graças a Deus por ser chamado e escolhido. Porque aqueles que não são chamados e escolhidos vão fazer essas coisas abomináveis. Vão fazer coisas que nós jamais pensaríamos que fazer. Mas porque eles estão cegos espiritualmente. Porque o Evangelho ainda não os alcançou. O Evangelho ainda não os transformou. Por isso que às vezes difamamos algumas culturas, porque eles ainda estão cegos espiritualmente. O Evangelho ainda não chegou. Nenhum missionário ainda foi a esse campo mostrar esse Evangelho de transformação, esse Evangelho que muda e restaura toda ou qualquer pessoa, por mais abominável que ela seja. Por isso que chega ao verso 15 e diz assim, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Nós temos que manter a nossa fé. Hoje existe uma doutrina que está permeando as igrejas que se chama relativismo. Tanto faz, isso não vai te levar para o inferno. Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele é isso, mas Ele é justo, Ele é reto, e Ele não poupará o culpado. Nós temos que ter condições de interpretar isso, porque muitas vezes olhamos para toda a doutrina da palavra de Deus e ficamos presos a alguns versículos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Mas o verso 17 ninguém lê. Mas aquele
que negar, não crer no Senhor Jesus Cristo, já está condenado. Deus continua sendo amor, Deus continua amando o mundo, Deus continuou mandando seu Filho ao mundo, a palavra continua sendo exposta dia após dia, mas aquele que negar isso, já está condenado. Isso é apostasia, é não crer nesse evangelho. É isso que todos os apóstolos pregaram, com exceção de João, foram todos martirizados. Durante a Reforma Protestante, vários que tentaram, buscaram mostrar essa verdade, foram mortos. Foram queimados. Foram torturados. Foram presos. E hoje estamos aqui, após 500 anos. Agora, dia 31, a Reforma Protestante completará 507, eu acho. 507 anos da Reforma Protestante. Será que ainda mantemos essa fé, esse legado, essa veemência na pregação da palavra, que é só a Escritura, é só Cristo, é só glória a Deus? Somente a fé, não há mediação de ninguém para eu crer no Senhor Jesus Cristo? Será que ainda continuamos convictos disso? Porque as tradições bíblicas, elas devem permanecer. Tradições de homens devem ser ponderadas. Mas a tradição da palavra de Deus, pregada expositivamente, com a revelação do Espírito Santo, temos que mantê-la. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ele diz ainda no verso 16, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme que toda boa obra e boa palavra. É para isso que você tem que dar ações de graças. Que você foi chamado não para ficar sentado num banco, meu irmão. 20 anos, 30 anos, 40 anos, só ouvindo. Você foi habilitado para a boa obra, para pregar o Evangelho, para anunciar, para viver de forma digna, para usar os seus talentos, seja aqui no templo, seja lá fora, pregando o Evangelho da salvação. Você foi vocacionado. Vocação é a habilidade de fazer algo que o outro não faz. Dentro do reino não existe o tijolinho que fica parado. Se você tirar de uma construção qualquer tijolo, ela vai ruir. Então é necessário que façamos algo. Após todo o processo de salvação, que o único papel do homem é se arrepender, depois continua toda a ação do homem, que é manter a sua fé, manter a sua santificação e fazer a obra do Senhor. Porque senão você seria salvo e, como diz alguns filmes aí, rapidinho subiria para o céu. Mas existe um processo, existe um tempo decorrido da nossa vida que temos que servir ao Senhor. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Nossa irmã Florinda e o senhor Silas são os anciões da nossa igreja. 90 anos, 87. Essa é a sua caminhada. E você tem que viver isso porque você é consolado pelo Espírito Santo. Você é habilitado pelo Espírito Santo a fazer a boa obra. E por que esmorecemos? Porque muitas vezes o pecado nos assedia, o pecado nos tira a alegria da salvação e nos faz viver amedrontados, vivermos afligidos, vivemos com medo. Vou contar aqui uma história que muitos já ouviram, mas quando nós éramos disciplinados pelos nossos pais, existia uma frase que as nossas mães falavam: quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Pensa nas crianças aqui da minha idade, quando seu pai chegava no portão, as pernas tremiam, você ficava angustiado, você ficava...
Aí seu pai vinha, passava a mão às vezes na sua cabeça. Tudo bem, meu filho, é agora. Aí seu pai ia tomar o banho. Aí ele voltava para a sala e você ficava esperando, esperando, esperando. E aí dormiu, ufa, passei uma noite. Chegava no outro dia, seu pai vai conversar com você. Nosso Deus é um Deus de misericordioso. É um Deus que conhece os nossos corações. E muitas vezes nós achamos que o nosso Pai nunca vai nos corrigir. Eu cometi o pecado ontem, não aconteceu nada. Eu fui para a igreja, não aconteceu nada. Está tudo bem lá no meu trabalho, está tudo bem na minha casa. E às vezes ficamos assim. Mas uma hora, o nosso pai físico senta lá no sofá, senta aqui, meu filho. E eu falo que as palavras do meu pai eram muito mais duras do que às vezes a disciplina aplicada. Porque era de autoridade. O nosso Deus, Ele não só nos corrige, mas Ele corrigiu em Cristo os nossos pecados. Em cada sofrimento de Cristo foi por causa dos meus erros. É como se você que tem familiares, irmãos, todos os seus erros fosse sempre cobrado do seu irmão mais velho, ou do seu irmão mais novo. Toda vez que você fizesse algo de errado, o seu pai e a sua mãe corrigissem sempre o único filho. E Jesus Cristo foi recebendo um por um. Por isso que lá no Getsemane, João capítulo 18, João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo está ali chorando. Ele está vertendo sangue pelos seus poros. Ele está numa depressão profunda, angústia de alma, pedindo ao Senhor, passe de mim esse cálice, passa de mim essa ira, não cobre de mim tudo isso, mas seja feita a tua vontade. E ele foi como ovelha muda. Isaías 53, ele não falou nada, ele foi para o Calvário, ele foi caminhando pelo Gólgota, sendo inquirido, sendo difamado, sendo cuspido, sendo ultrajado pelas suas próprias criaturas, pelas próprias pessoas que talvez é um daqueles que recebeu o milagre da multiplicação dos pães. Ele deu peixe, ele deu pão, ele deu água, ele deu vinho, ele ministrou a cura de vários daqueles enfermos, e talvez até alguns desses disse, solta Barrabás, e crucifica esse que é o Filho de Deus. Já apostaram da fé, vendo o próprio Salvador ali, eles negaram a salvação, e crucificaram o Jesus, aquele que te salvou, aquele que te libertou. Mas mesmo assim, Jesus, no ato de misericórdia, ele olha para aqueles que estão crucificando e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí ele diz, está consumado, eu cumpri o meu propósito. E você? O que tem feito com a sua salvação? O que tem feito com essa obra redentiva, que foi aplicada em toda a história, e muitos morreram pregando esse evangelho, e agora estamos acomodados no recanto do nosso lar, acessamos um vídeo aqui, um vídeo ali, ouvimos um fone de música, mas a nossa vida é deixada de lado, porque nós perdemos essa alegria, não damos mais ações de graça, por ser chamado e escolhido. Nós temos que cantar com louvores. Uma chuvinha não deveria nos deter a vir ao templo. Por que fazemos isso? Porque somos tão mecanicamente instruídos a vir à igreja? Eu faço essa pergunta.
Meus queridos irmãos, precisamos entender isso, porque essa fé salvadora, ela é motivada pela uma ação totalmente soberana do Espírito Santo. Segundo a nossa confissão de fé, a fé salvadora é a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, e é obra do Espírito Santo que faz no coração deles e ordinariamente opera pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, pela oração que é aumentada e fortalecida. Há quanto tempo que você não ora? Quanto tempo que a nossa irmã acabou de falar que eu não leio a Bíblia? Ou por quanto tempo durante o dia eu leio a palavra de Deus e medito nela dia e noite? É isso que o salmista fala. Não é só no culto doméstico, não só na hora de eu estar no templo. Você precisa aumentar a sua fé, você precisa habilitar ela a crer nisso tudo. Porque senão tudo isso que está acontecendo neste momento no nosso país vai tirar a fé. O dólar dispara, a sua fé vai embora. Vem uma peste, a sua fé vai embora. É isso, porque a sua fé não é aumentada, não é trabalhada, não é executada, não é criada em você uma convicção de fé. Como eu não leio esses livros? 66 livros, Velho e Novo Testamento, Gênesis, Apocalipse. Como que eu vou crer nisso se eu não leio? Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, é que fala pela sua palavra e crê nessa verdade, tudo que nela é revelado, e age em conformidade com aquilo que cada uma passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando a promessa de Deus, para que essa vida e para a futura, porém os princípios atos, a fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação, vida eterna. Isso é virtude, conhecido como pacto da graça. É isso que tem que nos dar alegria, irmãos. É nisso que você tem que ter convicção. Porque a igreja de Tessalonicense tinha o pastor Paulo e eles já estavam atemorizados, já estavam angustiados. Nós temos toda a revelação da palavra de Deus. Por que nos afligimos? Porque lemos isso aqui muito pouco. Eu creio, eu não fiz faculdade, fiz 6 meses e tranquei, porque estava já dormindo em cima dos livros e não tinha tempo hábil para estudar. Mas em qualquer semestre de faculdade, você lê livros maiores que esse aqui. E passamos 30, 50 anos de fé cristã e não lemos a palavra de Deus. É hipocrisia dizermos que conhecemos a palavra de Deus. Eu te convido, meu irmão, a exercitar a sua fé. Porque o texto é dar graças e exortar. A você ser mais diligente, a ser mais fervoroso na sua oração, na sua convicção, no ato de crer mesmo, que só a sua oração é capaz de mover esse mundo. Olha para a palavra de Deus, irmãos. Quando Elias orou, o sol parou. Você tem que crer nisso, meu irmão. Você tem que crer que a sua oração pode mudar a convicção política de um país. Porque lá na Inglaterra, a rainha temia a oração de John Knox. Eu prefiro enfrentar o Império Francês do que a oração de John Knox. Será que você tem essa fé de orar para que Deus mova uma nação? Para que Deus pare essa peste? Para que Deus cure um câncer? De você impor a mão sobre um enfermo e ele ser curado? Você tem que ter essa fé, meu irmão. É necessário, mas para isso você tem que estar santo. Porque senão será simplesmente auto-hipócrita. Por isso que dentro do processo de salvação, é necessário que tenhamos o arrependimento de vida.
O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como a fé em Cristo. Muitas pessoas pregam a salvação, mas não pregam o arrependimento. Então todo homem, toda mulher habilitada para pregar a palavra de Deus deve pregar o arrependimento, pregar a convocação. Pedro, quando foi recebido o Espírito Santo, sua mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos dos maus caminhos. Ele não fez nenhum milagre, ele não fez nenhum prodígio, ele simplesmente pregou: arrependei-vos e convertei-vos. Segunda exposição da nossa confissão de fé diz assim: movido pelo reconhecimento e um sentimento não só de perigo, mas também de impureza, de odiar ao pecado, como contrários à sua natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo os que são penitentes. O pecador, pelo seu arrependimento, de tal maneira se sente e aborrece os seus pecados, deixando de volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele todos os caminhos e seus mandamentos. É isso que tem que nos fazer. Eu não peco, mas ao não pecar eu tenho que amar a palavra de Deus cada vez mais. Não é simplesmente deixar de fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. É isso que o arrependimento faz no homem. Ele tem ódio, ele tem vergonha de falar do seu passado, ele tem vergonha de alguém descobrir qualquer resquício dos seus erros. Ele tem um constrangimento de falar de qualquer coisa que difame o Evangelho. Isso é arrependimento de vida, não é o orgulho do pecado. Eu matava, eu fazia isso, eu era aquilo. Não, ele tem vergonha, ele tem constrangimento de talvez sentar numa idade avançada e falar com o seu pai: pai, eu fiz isso que era errado. Pensa, o seu pai e sua mãe ouvir seus erros. Agora o Senhor Jesus Cristo conhece todos eles. E antes da fundação do mundo Ele te salvou. Porque Ele é soberano. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é misericordioso. E por isso, para concluirmos, Ele diz assim: não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Aí você pode devagar por Romanos 6, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, que é o plano de salvação redentivo exposto pelo livro de Romanos, que Deus não tomará nenhum por inocente, mas Ele é justo em perdoar. Aí tem a justificação, que é você se declarar puro, se declarar livre do pecado. É a sua carta de tá pago. Redenção é renda. Houve um pagamento, houve uma liberdade condicionada ao pagamento. E esse pagamento foi dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro. Vida por vida. Por isso, meus irmãos, é necessário que todo homem é obrigado a fazer Deus a confissão particular das suas faltas, pedindo-lhe perdão por delas, fazendo o que achará misericórdia e deixar os seus pecados, assim também que se escandaliza o seu irmão ou a igreja de Cristo. Deve estar pronto para a sua confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar com ele sente, de declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, esses devem se reconciliar com Ele e recebê-lo em amor. Então, meu irmão, quando alguém peca, é necessário que ele confesse, mas também é necessário que nós perdoemos o nosso irmão. Porque muitas vezes, quando o irmão arrependido se adentra ao templo, eu perdoo, mas não tenho nada com ele. Isso não é perdão. Eu tenho que negar tudo o que eu fiz de errado e falar: Senhor, peço perdão, isso está errado, e faço. Mas quando meu irmão vem aqui ao templo
e confessa, eu tenho que perdoá-lo. Eu perdoo, meu irmão. É um ato de misericórdia. É um ato de eu falar para o meu irmão, eu sei que você errou, mas eu vou te perdoar. Porque se o Senhor Jesus Cristo olhasse como nós olhamos para, às vezes, nosso irmão, será que ele não estaria sendo injusto? Querer que perdoe todos os meus pecados, mas do meu irmão, como alguns dizem, esse aí já está condenado. Então, por isso, meu irmão, a doutrina da salvação, ela tem 2 caminhos: ações de graças e a exortação. Eu preciso agradecer a Deus por ser salvo, mas a exortação é que eu tenho que me santificar, eu tenho que me purificar, viver de forma reta, digna do Evangelho. Porque esse hino cantado aqui, a coroa a conquistar, ela já está conquistada, mas para aqueles que em vida reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se arrepender de todos os seus pecados. Não adianta cantar se você não vive. Não adianta tocar esses instrumentos se você não vive aquilo que você canta. Por isso que a ação é soberana do Senhor Jesus Cristo, dita em 2 Tessalonicenses, diz assim: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo e Deus e nosso Pai, que vos amou e deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. É o Espírito Santo que vai confortar o seu coração. É o Espírito Santo que vai te habilitar. É o Espírito Santo que vai te fazer mover dos seus erros, dos seus pecados e confessar. Por isso que temos que orar de forma assim: Senhor, traz à memória, como alguns dizem, a alegria da salvação, mas traz à memória o que eu estou fazendo de errado. Senhor, o que está de errado em mim? O que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor? Se você ler a palavra, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar aquilo que tem te fazido você errar. E você vai se arrepender. Você vai reconhecer os seus erros. E vai procurar o seu irmão e pedir perdão a ele. Você vai confessar o seu erro para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho, para a sua igreja, se necessário for. Seja de púlpito, ou seja no confessionário. Diante do conselho, diante de homens que pregam o Evangelho verdadeiramente. E você vai se arrepender. Não com vergonha, não com constrangimento, mas com o coração livre, com o coração tranquilo, em paz. Por isso que eu digo até para minha esposa, ela sabe muito bem disso, logo me deito e pego no sono. Você tem que ter paz no coração, porque se a volta de Cristo era eminente para os dias de Tessalônica, quanto mais para os dias de hoje. E se você morrer sem o perdão? E se você morrer sem a graça salvadora? E se você morrer sem a reconciliação? E se você morrer sem a regeneração do Espírito Santo? Onde você vai passar a eternidade? Talvez você já ficou livre dessa peste. Talvez você já pegou e já foi curado. Mas a ira vindoura, todos vão passar por ela. E qual vai ser a sua declaração de fé? Eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ou você vai se apostar da fé? A carta de Tessalônica, ela continua. E ela termina mais 2 capítulos à frente. E a igreja de Tessalônica não existe mais. Esse povo deixou de crer no Evangelho da salvação. Que você não seja como esses. A carta continua ainda sendo escrita hoje, mas a igreja de Tessalônica não existe mais. E a sua fé, como está? Que o Espírito Santo nos habilite a viver de forma consolada, mas também com convicção. E essa convicção não nos atemorize, mas nos faça uma altivez em pregar o Evangelho, em tocar, em cantar, em pregar o Evangelho aonde estamos inseridos.
que isso seja uma realidade na sua vida. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou e nos chamou para uma santa vocação. Mas é necessário que arrependemos de todos os nossos pecados, cada um que fizemos durante a nossa vida, a cada momento. O olhar altivo, a presunção, ó Pai, da sabedoria dos homens, ó Pai, a soberba, desejos lascivos, pensamentos impuros, maldade no nosso coração. Ó Pai, tire de nós tudo aquilo que faz pecar contra o Senhor, tudo aquilo que nos move contra a palavra do Senhor, o Senhor tire, ó Pai, do nosso coração. Mas, ó Pai, coloque em nós o Espírito do Senhor de forma vívica, que venha nos regenerar, nos transformar, nos mudar, ó Pai, por inteiro. Tira, ó Pai, tudo aquilo que nos amarra nesse mundo, que nos prende, que nos atrai, e nos faz, ó Pai, ter convicção da palavra do Senhor, ao ponto, ó Pai, de viver somente pela palavra, de usufruir ela dia após dia, de descansar no Senhor, de colocar no Senhor todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, todos os nossos medos, todos os nossos temores. Ó Pai, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela converte ao homem mais perverso, mas condena o menor pecado, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos dê habilidade para ler a Tua palavra e descansar no Senhor, de usufruir, de deleitar, ó Pai, nos Teus hinos de louvores ao Senhor, nas belezas que o Senhor já construiu, já formou para nós. Ó Pai, de olhar os nossos filhos e ver a grandeza do Senhor, da concepção, de olhar para o firmamento e ver a glória do Senhor sendo manifestada. Mas a glória maior, ó Pai, é ver a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se arrependerem, ó Pai, estarão atemorizados, estarão afligidos, porque a sua condenação será eterna, ó Pai. Não tire de nós a fé, ó Pai. Não tire de nós o Teu Espírito. Por isso, ó Pai, nos faça cumprir a Tua palavra dia após dia. Por isso eu peço pelos aqueles que aqui ouvem no templo, peço por esses que estão no seu lar, que faça eles, ó Pai, movidos pelo Espírito Santo, ansiar e estar na casa do Senhor, de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, para que eles possam alegrar, a cantar cada dia a palavra do Senhor, de sentar à mesa, ó Pai, e agradecer pelo almoço que tem, que é dádiva do Senhor, de viver cada dia para glorificar o Senhor. Por isso, ó Pai, eu oro, por mediação do Espírito Santo do Senhor e de Cristo Jesus, porque toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, que nos chamou e nos vocacionou para a obra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor e oramos. Amém. Que Deus abençoe